Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é realidade? O que é a consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos do Mu Series. Nós vamos começar agora o capítulo 8. Hoje a gente tem um convidado especial, o Bruno Lastorina, e estamos também com o Daniel Rezinovski e o Tomás Bonato. Depois do episódio número 7 da Linguagem Além das Palavras, que foi um capítulo muito bacana, teve uma repercussão muito legal, a gente vai dar sequência agora com uma entrevista, né? A gente está com o objetivo de trazer cada vez mais pessoas para colaborar com esse projeto, de trazer assuntos diferentes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as origens da ciência, entender como começou a história não contada, né? Algumas curiosidades, como que virou ciência, falar um pouco de cientismo também. E Daniel, conta pra gente, fala mais sobre o nosso entrevistado de hoje aí. Opa, tudo bom, Kainan? Tudo bem? O Bruno é um amigo de longa data, a gente se conheceu na época da universidade, quando era um estudante de matemática, ele era um estudante de física, e depois nos tornamos bons amigos, né? E ele é uma espécie de investigador independente, polímata, ele estudou muitas áreas, é professor, escreve, pesquisa muito sobre ciência, a gente teve muitas conversas sobre história da ciência, epistemologia da ciência, aprendi muito conversando com ele, e a partir disso pensei em convidar ele para a gente gravar um programa para o Monge, porque eu sentia que o tipo de conhecimento sobre a história da ciência que ele apresentava era muito pouco conhecido e trazia uma luz bastante importante para a gente reavaliar, digamos, o que significa a ciência contemporânea, de onde ela veio, e tentar encontrar a verdadeira história, talvez, né? Que é pouco explorada e talvez precisa assim de uma narrativa diferente, especialmente nos dias de hoje, quando a ciência se encontra, de certo modo, paradoxalmente, numa crise, em termos de uma posição assim que vai se tornando muito dogmática, e ao mesmo tempo num lugar assim de desenvolvimentos técnicos e tecnológicos enormes, né? Então acho que pode ser um bom momento para repensar um pouco isso, e aí por isso a gente está aqui com o Bruno Lastorina. Então vamos lá. Bruno, eu queria te fazer a primeira pergunta. A gente conversou um pouco, né, sobre as origens da ciência na Europa. Como é que a ciência começa na Europa? Assim, em que século? Como é que isso se dá? Então, isso é um assunto interessante, porque, como você falou, Daniel, a ciência tem uma posição na sociedade hoje que é como se ela estivesse acima de questionamentos e acima mesmo dos valores democráticos que a gente tem. De certa forma, se a gente olhar a mesma estrutura social dentro da academia, a gente pode ficar com essa impressão de que a ciência, a academia, o lugar da ciência, talvez seja o último lugar aristocrático dentro da nossa sociedade, no sentido de que ele é totalmente não permeável aos mecanismos democráticos, e ele funciona assim: tem uma casta que manda e outras pessoas podem ser aceitas nessa casta, dependendo de alguns rituais, mais ou menos assim. Eu nem estou querendo discutir o mérito ou não disso, mas isso está assentado sobre uma ideia de meritocracia, uma ideia de, enfim, que as pessoas que detêm mais algum tipo de conhecimento deveriam ter mais poder. Tem uma lógica por trás disso, mas de certa forma é curioso observar isso. É como se a gente nem tivesse espaço para pensar na ciência olhando ela de fora dela mesma. Mas a gente poderia fazer uma análise assim do que significa a ciência para a gente, como que a gente aprende ciência na nossa sociedade, porque a ciência é um conjunto de ideias, como todos os outros conjuntos de ideias que a gente tem, e esse conjunto de ideias tem um mito de criação próprio. A gente tem uma ideia de, assim, a gente tem uma explicação de como... Isso é muito interessante. Como é esse mito de criação da ciência?
Pois é, vocês podem ver que, por exemplo, na maioria das vezes que um cientista quer justificar o trabalho dele para um público leigo, para um público mais amplo, ele recorre a um tipo de frase feita. Isso mostra um pouco como que funciona isso. Um cientista sempre vai falar em busca pela verdade, enfim, numa luta solitária em nome do conhecimento contra forças obscurantistas. E, em geral, ele vai citar mais ou menos alguns personagens históricos. Ele, em geral, vai citar Copérnico, Galileu, Newton, Giordano Bruno, figuras históricas que são tomadas nesse mito de criação como pais de uma ciência que, nessa visão, seria assim, uma luta da luz contra as trevas. O vocabulário é todo esse. Uma coisa assim contra o obscurantismo, a favor da iluminação, ou de, enfim, coisas desse tipo. Quase um vocabulário religioso, né? Sim. E essas figuras, você tinha comentado que, na verdade, esses personagens eles eram pessoas muito diferentes do que a história convencional da ciência nos faz acreditar, né? Sim, porque esse mito de criação é um mito de criação que diz respeito a gente, assim, como que a gente enxerga. Mas aquelas pessoas naquela época, elas não necessariamente estavam preocupadas com isso, elas estavam vivendo a vida delas de outro jeito. Dá para imaginar. Isso é mais ou menos esse tipo de pergunta que a gente faz, assim, será que o Marx era marxista? Ou será que o Freud era freudiano? Uhum. Então não dá para dizer exatamente que essas pessoas eram cientistas na maneira como a gente entende hoje. Eles estavam vivendo num outro mundo que tinha outros valores. E aí, por exemplo, se a gente segue essa narrativa de luta da luz, da razão contra o obscurantismo da igreja, por exemplo, a gente perde muita coisa, porque todos esses personagens eles eram profundamente religiosos. O Galileu nunca renegou a igreja, ele sempre foi muito... Embora ele tivesse discordância de muitos teólogos da época, isso era um debate assim dentro que acontecia totalmente dentro da igreja. Ele era um fiel bem fiel, e ele era um caso assim dos menos fiéis, porque o Copérnico era membro de uma ordem religiosa, o Giordano Bruno era francamente católico, só que numa linhagem mística que não era aceitável na época dele. O Kepler era completamente místico, o Newton escreveu tratados sobre os anjos e sobre o Apocalipse. Enfim, todas as pessoas estavam completamente imersas em debates teológicos. Então, eles não eram racionalistas frios, como se supõe. Não mesmo. Mas então, uma coisa que você tinha comentado é que essa visão contemporânea da ciência como sendo completamente divorciada de uma dimensão espiritual não estava presente na vida dos pioneiros, de certo modo. Não mesmo, e isso até mais recentemente. De certa forma, é bonito ler os textos originais da época, desses autores mesmo, por exemplo, porque eles mostram isso, que eles estavam muito interessados nas consequências espiritual no sentido amplo, assim, mas eles certamente não estavam fazendo um trabalho técnico. Então, nem o Copérnico, nem o Galileu, por exemplo, quando estavam discutindo o movimento dos planetas, embora eles usassem argumentos técnicos, argumentos matemáticos, eu calculei a posição de Marte aqui e vi tal coisa, eles não estavam interessados nisso como um fim em si, eles estavam interessados nas implicações disso para como eles entendiam a ordem do mundo e a relação do mundo com Deus e todas essas coisas. Aí, quando a gente vê os textos deles, ou mesmo os debates que eles faziam com os outros, essas questões estavam presentes o tempo todo. Isso é raramente trazido. Você tinha comentado, né, que numa das obras principais do Copérnico, né, que foi o personagem que introduziu a visão heliocêntrica, ele justifica o Sol ser o centro, né, do sistema solar, e a Terra, na verdade, fazer as revoluções ao redor do Sol, não por motivos científicos, né, você tinha comentado. Sim, é bonito. O Revolução dos Orbes Celestes, que é o livro em que o Copérnico trata desse tema, é um livro interessante, porque ele começa o livro usando uma linguagem matemática, basicamente seguindo a linguagem do Ptolomeu e dos gregos clássicos em que ele se inspirava. E aí ele vai dando argumentos de tipo geométrico. Então seria mais interessante considerar a Terra assim, porque a posição dos astros fica melhor, por causa da velocidade de Vênus e tudo. Ele vai usando esse tipo de argumento. Aí chega um ponto em que ele propõe, seria mais fácil a gente entender isso aqui se a gente considerar o Sol no centro. Até aí um argumento geométrico. Aí tem um momento de virada no livro que ele fala:
Mas é claro, não poderíamos imaginar que esse astro, que é a luz do universo, que lança energia para todos os outros, estivesse em uma outra posição que não fosse o centro, de acordo com todos os místicos egípcios e os filósofos neoplatônicos, etc. E aí ele cita toda a linhagem da filosofia mística neoplatônica da época para apoiar a posição dele. O Copérnico, o pai do sistema heliocêntrico, diz isso? Sim. Nossa. É muito interessante isso, porque isso, de certa maneira, vira de ponta cabeça, né, uma noção, porque a figura do cientista hoje está muito divorciada digamos, do que esses pioneiros estavam fazendo, do que eles eram, né, de fato, né? Sim, sim, porque esse tipo de ideia, esse tipo de visão dos cientistas que a gente tem hoje veio de muito depois disso. Até nessa época, por exemplo, o século XVII, em geral, é um século muito interessante para a história do pensamento. E, assim, ele deu origem a isso que hoje a gente chama de ciência moderna e deu origem a um monte de outras coisas. Mas naquela época mesmo, nada disso estava claro. Tinha muitas correntes filosóficas diferentes e elas estavam disputando espaço. Uma dessas correntes era uma corrente materialista, que se autodenominava materialista, que era a corrente do René Descartes, na França, e um pouco, talvez incluindo Leibniz, na Alemanha, mas que tinha essa proposta de entender o universo apenas por interações mecânicas. Mas é interessante que esses outros personagens não eram dessa corrente e eles disputavam. Por exemplo, o Descartes e o Newton, eles trocaram algumas cartas na época, quando o Newton estava escrevendo, e depois o Leibniz trocou algumas cartas com o Arthur Clarke, que era um aluno do Newton, e essas cartas são muito reveladoras de como essas pessoas estavam pensando. Aí, por exemplo, o Newton, todo mundo estudou física na escola, né? O Newton era um proponente de uma ideia de espaço absoluto, por exemplo. E isso era um debate entre eles, um dos vários debates entre eles, que o Descartes discordava da ideia de espaço absoluto. Ele acreditava que o espaço só existe na medida em que as coisas materiais existem. Então, se um corpo se desloca para um lugar, tem espaço na medida em que tem matéria ali. Um corolário disso é que o Descartes era muito menos favorável à ideia de vácuo do que o Newton. E aí, em algum momento da troca de cartas, o Descartes diz isso, então, que o Newton está propondo uma coisa metafísica, que seria o espaço absoluto, que seria uma coisa que está além da matéria, que, do ponto de vista do Descartes, seria uma coisa indesejável. E aí o Newton reafirma isso, é isso mesmo, o espaço absoluto é uma necessidade divina, digamos. O Newton diz isso? Sim. E aí o Descartes pergunta, então você está dizendo que o espaço é Deus. Mas isso é uma heresia, dizer que o espaço é Deus, porque Deus está separado da criação, Deus não pode estar misturado na criação. E aí o Newton, para sair disso, ele dá uma explicação bonita, ele diz assim, o espaço absoluto existe justamente porque ele é o órgão sensível de Deus. Nossa. Peraí, isso é realmente muito bonito. Você pode trazer essa frase de volta? Sim. O espaço absoluto é o órgão sensível de Deus, porque é através de cada ponto do espaço que Deus sabe a posição e a velocidade e as características de cada partícula de matéria que existe no universo. Mas isso é muito profundo, porque quer dizer que ele não estava pensando a partir de um raciocínio divorciado de argumentos teológicos, né? Não. Nenhum dos dois, por sinal. Mesmo o Descartes, que tinha uma posição materialista, eu não sei o quanto que isso é enfatizado, mas quando num curso básico de filosofia, quando a gente estuda aquela coisa de penso, logo existo, na primeira parte do argumento, o que sustenta a possibilidade disso acontecer é Deus. Então, Deus criou o homem e, a partir disso, o homem é alguém com poder de pensamento e, por causa disso, ele pode garantir a própria existência. Deus é a coisa infinita, né, nas meditações, né? Uhum. Mas é interessante isso, porque quando nós lemos assim uma espécie de avaliação do que a ciência contemporânea se tornou, ou dos males da era moderna, da era contemporânea, a gente sempre vai buscar o pensamento cartesiano, o pensamento newtoniano, como se fosse algo completamente diferente disso que você, de certo modo, colocou. A gente não vê aqui, a gente não entende eles como sendo místicos ou pessoas que estavam profundamente imbuídas, né, de um espírito religioso, né? Sim. É curioso Sim, isso, né? poderia... Por que essa questão fica oculta, né? Por que essas informações que o Bruno falou agora, por exemplo, são desconhecidas da maioria, né? A gente pensa naquele eterno embate entre ciência e religião,
mas na verdade eram muito mais próximas, né, no início. E por que isso ficou oculto, assim, né? Não é interessante para a ciência de hoje falar desses fatos históricos, ou ficou uma coisa esquecida mesmo, assim? Por que vocês acham que isso ficou uma coisa tão, entre aspas, escondida, assim, da maioria? Isso é uma coisa interessante. Uma história interessante disso é assim, o Newton, por exemplo, ele escreveu os livros famosos dele, o Princípio, depois a Ótica, e alguns livros que são considerados assim o berço da física moderna, mas o próprio Newton não considerava esses livros os principais livros dele, porque depois disso ele escreveu sobre a cronologia dos reinos humanos, escreveu sobre o Apocalipse, escreveu vários tratados teológicos que ele considerava mais importantes. Mas aí tem uma história, que é a história da recepção desses documentos, que é muito interessante. Por muito tempo, desde que esses manuscritos foram encontrados, eles foram sistematicamente recusados por muitas instituições, pelas bibliotecas de Oxford, de Harvard, das grandes universidades. Mesmo os historiadores da ciência só tiveram acesso a esses documentos faz menos de, talvez, 70 anos. E é como se tivesse uma história de rejeição sistemática desses documentos. É como se ninguém quisesse admitir que essas coisas existiam. Era embaraçoso para todo mundo. O inconsciente das universidades não queria reconhecer a verdadeira história por trás disso. Parece alguma coisa assim, Mas há registros de quando ele apresentou esses manuscritos, ou eles foram guardados por ele mesmo durante muito tempo e depois perdidos, ou já teve uma recepção negativa desde o início, assim, desde quando ele criou as ideias? Não, na época dele eu acho que não tinha uma recepção negativa, porque ele estava fazendo alguma coisa que era totalmente aceitável do ponto de vista da vida intelectual da época. Uhum. Mas eventualmente isso não teve reverberação depois, porque as pessoas compraram uma imagem do Newton que não era compatível com isso. Esse é um ponto interessante. Onde é que começa esse divórcio, ou essa falsa imagem de quem o Newton foi, e aí, consequentemente, de todos esses personagens que estavam no berço da ciência? Uma pista que a gente pode encontrar, talvez, seja... Porque teve esse momento do século XVII, em que que várias visões de mundo estavam disputando espaço. Eventualmente, algumas visões de mundo dessa ganharam essa disputa, podemos dizer. Então, por exemplo, quando o iluminismo se estabeleceu mais firmemente, com esses ideais de racionalidade e tudo, aí talvez a história tenha mudado um pouco. Aí as pessoas certamente recontaram essa história de várias maneiras. Por exemplo, uma coisa conhecida é, por exemplo, Voltaire, que é um filósofo iluminista conhecido, ele falava sobre o Newton nos salões da aristocracia francesa, enfim, em ocasiões sociais. Ele foi um propagandeador da física newtoniana no ambiente da elite francesa. E certamente ele já contava essa história de outro jeito, porque afinal ele estava comprometido com uma outra coisa. Ele estava comprometido com... No fundo, a gente pode entender que sempre tem motivações políticas por trás disso. Políticas não no sentido restrito de disputa partidária, mas no sentido amplo de, assim, o que eu quero... Eu gosto de entender política mais ou menos etimologicamente como os assuntos da polis, ou seja, o que eu espero, o que eu desejo para a sociedade como um todo, para a cidade, no caso da polis, mas para a sociedade como um todo. E os iluministas estavam comprometidos com derrubar a igreja mesmo, mas não só a igreja, mas derrubar todas as instituições que eles consideravam arcaicas. Eles tinham uma visão histórica de progresso, que assim, as estruturas velhas fedem, elas precisam ser trocadas por coisas novas que são melhores. Uma ideia de progresso, que é, por exemplo, diferente da ideia de uma intelectualidade que veio antes dos barrocos, dos árcades, que era uma coisa de glorificar o passado, de o passado que era bom, agora a gente vive numa época degenerada. Uhum. Enfim, tinha essa outra visão. E dentro dessa outra visão, eles queriam liberdade, um tipo de liberdade política que também tem a ver com a liberdade intelectual, que, na verdade, esses cientistas estavam buscando. Por exemplo, as disputas do Galileu com a igreja mostram isso. Nem dá para dizer que disputas do Galileu com a igreja, porque não era a igreja contra o Galileu, eram pessoas da igreja, enfim, e vários movimentos diferentes dentro da igreja. É importante salientar, por exemplo, que na época do Galileu, os principais cientistas europeus eram todos jesuítas. E várias das discordâncias de muitos desses jesuítas com o Galileu eram discordâncias totalmente
aceitáveis dentro do que a gente considera ciência hoje mesmo. Por exemplo, muitos intelectuais na época rejeitaram o telescópio do Galileu, basicamente porque não existia uma teoria óptica que explicasse como um telescópio funciona. Então, o telescópio não era considerado um instrumento rigoroso, um instrumento preciso. Porque, mesmo hoje, a gente pega um telescópio e aponta para um lugar, a gente vê que tem distorções na imagem. Como é que a gente faz para saber quais distorções a gente pode descartar e quais a gente vai atribuir propriedades dos objetos que a gente está observando? A gente só consegue fazer isso porque a gente tem uma teoria por trás do funcionamento do telescópio. A gente tem uma ideia de que os raios de luz entram, convergem, depois divergem na outra lente, fazem esse tipo de coisa, e a gente consegue explicar as aberrações e descontar elas. Mas isso é um procedimento totalmente teórico na nossa cabeça. Se a gente não tem uma teoria para explicar um instrumento, como é que a gente diferencia o que é erro e o que é fato? E aí a objeção deles ao Galileu era essa. Isso é uma objeção, assim, qualquer cientista hoje consideraria essa uma objeção razoável. Claro, então não eram preconceitos religiosos bobos como a história contemporânea nos faz pensar, mas na verdade estavam embasados em certos pressupostos teóricos bastante razoáveis, né? Sim. Um princípio geral que eu uso para pensar nas coisas em geral, mas para estudar história especialmente, é assim: eu acho que é interessante a gente ter uma postura de respeito em relação aos seres humanos em geral. Então, porque é muito comum, quando a gente conta a história do passado, a gente diminui as pessoas do passado como se elas fossem, enfim, pessoas incapazes, primitivas ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Mas eu acho um pressuposto básico eu assumir que as pessoas no século XVII, as pessoas em qualquer época, eram tão inteligentes quanto eu. E assim, que elas estavam usando o melhor das suas capacidades para raciocinar sobre as coisas que elas consideravam importantes. E essa visão que você está colocando, de maneira alguma, é a visão contemporânea, né? Porque se tem uma coisa que a cultura de hoje faz é reavaliar o passado como se os homens do passado realmente fossem menos inteligentes ou menos esclarecidos ou presos numa nuvem de ignorância. E o que você está dizendo é o oposto disso, né? É uma espécie de humanismo, não sei, versão 2.0. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem esse problema justamente como uma distorção dessa visão de progresso. A gente tem a ideia de que o futuro é sempre melhor que o passado e que as pessoas do passado eram meio ruinzinhas. O que eu acho um pouco absurdo, porque eu imagino que as pessoas no ano 3000 vão olhar pra gente e achar a gente meio idiota também. Mas, assim, a gente mesmo não se acha idiota. A gente entende que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Da mesma maneira, eu acho razoável esperar que as pessoas do passado estivessem tentando fazer o melhor delas. Com certeza. Com certeza. É muito interessante isso, né? Porque isso, de certo modo, nos dá uma certa perspectiva em relação ao conhecimento hoje, né? Porque um dos pontos que me faz refletir muito, e outras figuras, né, como Rupert Sheldrake, o Dean Radin e alguns outros cientistas pioneiros, assim, que questionam, digamos, os dogmas contemporâneos da ciência, é como a ciência contemporânea se aferrou intensamente a uma visão materialista e muito restrita do que é a realidade, né? Ela se aferrou a certos pressupostos metafísicos, deixando de lado uma outra visão de mundo que, na verdade, sempre teve presente na mente dessas grandes figuras científicas, né? Então não é que a gente precisaria causar uma nova revolução científica para trazer uma visão espiritual de volta para a ciência, no sentido de expandir um pouco, né, as fronteiras metafísicas, mas é como se isso sempre teve presente lá nos primórdios, né, na psique, na consciência dos próprios fundadores, né, como você está dizendo. Sim. Pois é, eu estava mencionando o caso do Galileu para mencionar assim, é claro que essas pessoas, essas figuras, elas estavam fazendo coisas inovadoras e coisas, às vezes, radicalmente inovadoras. Mas uma das coisas pelas quais elas lutavam, que transparece no discurso delas da época, era assim, elas queriam liberdade em relação a um sistema engessado. Isso é importante, porque hoje muitas pessoas sentem que a ciência é precisamente esse sistema engessado. Então, esse é um bom paralelo. Vamos lá. Sim, pois é. Porque dentro das universidades, as universidades europeias, elas foram criadas, isso que a gente, só para situar historicamente, essa época da qual a gente está falando é o século XVI, XVII. Nessa época, as universidades europeias já existiam há muito tempo. As primeiras universidades europeias foram fundadas lá para 1200 e pouco, séculos XI, XII, XIII. E elas surgiram a partir da tradução dos textos gregos
que estavam em árabe, da tradução feita pelos árabes para o latim, de alguns textos gregos, e a redescoberta dos textos gregos do Aristóteles e depois dos outros filósofos. Então, nessa época, século XII e XIII, por exemplo, o debate teológico era muito rico na Europa. Só que eventualmente isso se engessou. E no século XVI e XVII isso era totalmente engessado. Então, as piadas que a gente faz hoje, por exemplo, porque ficavam discutindo quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. A sensação dessas pessoas, da geração do Galileu, do Kepler, era essa sensação de que esse debate dentro da academia estava totalmente engessado e eles tinham perdido a capacidade de olhar com frescor para o mundo. E o que eles estavam propondo eram novas maneiras de olhar para o mundo, para além desses debates teológicos super densos, super cheios de argumento, super detalhistas. Eles estavam querendo fazer outra coisa. Então vamos apontar umas lentes para o céu e ver umas coisas. Vamos usar o conhecimento dos alquimistas, das pessoas que tinham saberes práticos, e através desses saberes práticos a gente pode descobrir coisas interessantes. Então tinha uma ideia de que assim, a gente quer liberdade para poder fazer isso, e isso ser considerado uma maneira válida de conhecimento. E isso é interessante que o Dani estava falando, que é um paralelo direto com o nosso mundo hoje, porque hoje a gente sente assim, essa mesma ciência que nessa época aparecia como um frescor e como um desejo de liberdade para pensar de outro jeito, hoje é a própria estrutura engessada que substituiu a estrutura engessada da escolástica. Ou seja, a história se repete com outra forma, é isso? Sim, sim. Isso é muito interessante, e até você tinha comentado que todas essas figuras, o Kepler, o Newton, o Galileu, o Giordano Bruno, eles não eram acadêmicos, né? Não, eles, em geral, muitos deles nem estavam dentro das estruturas acadêmicas da época. Um caso exemplar é a própria Royal Society, em que o Newton estava envolvido. A Royal Society of London, né? Isso, a Royal Society de Londres, na Inglaterra, que no cenário inglês, por exemplo, as universidades de Oxford e de Cambridge foram fundadas na década de 1210, 1220. Ou seja, já eram instituições muito tradicionais nessa época. Uhum. E, no entanto, essas instituições estavam presas nesse tipo de debate escolástico. Então, todo esse movimento emperista que aconteceu na Inglaterra aconteceu mais ou menos na margem da universidade. E a Royal Society era uma instituição que surgiu para agrupar essas pessoas. Então é interessante como que esse movimento, em parte, pelo menos aconteceu fora das universidades, mas eventualmente voltou para as universidades, conseguiram absorver isso. Mas é totalmente natural isso, porque novas maneiras de pensar criam novas instituições. E aí, eu digo isso assim, porque eu acho que a gente não precisa ter medo, porque, fazendo esse paralelo, a gente vive num mundo em que as universidades têm um grande poder hoje. É interessante isso, na verdade. Vou fazer um parênteses aqui, porque esse é um ponto interessante, porque os cientistas ainda carregam, nesse mito de criação, nessa autoimagem que os cientistas têm, eles ainda carregam uma imagem de como se eles tivessem pouco poder. Como se eles tivessem que lutar muito para fazer divulgação científica, como se ninguém entendesse os cientistas direito, e eles ainda precisam lutar contra o obscurantismo, não sei o quê. Mas se a gente olha do ponto de vista das estruturas sociais, a ciência, em geral, tem muito poder. É um poder desproporcional, no sentido de, assim, por exemplo, em julgamentos na justiça, a palavra, embora exista corrupção, existam outras coisas, a palavra de um perito técnico, um médico legista, por exemplo, nunca pode ser questionada. É como se, assim, não existe nenhum espaço para que o tipo de raciocínio que ele tem, o tipo de teoria que embasa as avaliações dele seja questionado. Então, muitas coisas podem ser questionadas no processo judicial, mas nunca as bases das teorias científicas que são usadas nas avaliações técnicas são questionadas, tanto que elas são chamadas de avaliações técnicas. Isso é um problema na política hoje, né? Tem quem faz as coisas técnicas e quem faz as decisões políticas, que são não técnicas. É como se só existe espaço para discussão e questionamento na parte não técnica. Claro, é uma questão epistemológica, o conhecimento técnico, de alguma maneira, ele é muito mais sólido e até real, por essa visão, né? Sim. Isso é um dos motivos pelos quais a ciência não está submetida a um processo democrático, porque as pessoas não têm possibilidade de avaliar livremente os enunciados científicos. Você diz democrático no sentido, claro que existe uma estrutura de peer review, de journals e papers que, de certo modo, permite assim, né, que esse conhecimento seja construído de uma maneira comunitária, mas acho que você diz democrático no sentido de que ainda existe uma distância muito grande entre
a produção do conhecimento científico e, digamos, o resto da sociedade, é isso que você quer dizer? Tem duas coisas aí. Uma coisa é assim, como os cientistas se tratam entre eles. Aí existe uma certa horizontalidade que não é completa, e existem muitas críticas a isso. Quem viveu a ciência por dentro sabe como é que é. Enfim, existem situações de poder muito desigual e existem pessoas que efetivamente determinam os programas, o que vai ser considerado relevante, o que vai ser pesquisado em cada área, embora exista essa estrutura de peer review, tudo isso. Isso é uma situação. Agora, a situação é muito mais dramática quando os cientistas olham para os não cientistas. É como se uma pessoa, em nome da verdade, ou enfim, de alguma coisa desse tipo, é como se uma pessoa que não passou pelo treinamento que eles propõem não tem nenhuma chance de ser ouvida num debate científico. Isso é interessante, porque isso parece um pouco análogo com a situação que você comentava na época da escolástica, onde poucas pessoas falavam latim, poucas pessoas podiam adquirir aquele conhecimento e já de saída isso já impedia que a tua voz fosse ouvida, que o teu conhecimento intuitivo fosse ouvido. Mais ou menos isso? Isso, porque é claro que dá para entender. A justificativa disso é assim, as pessoas só vão entender se elas estudarem isso profundamente. Existe um princípio razoável sobre isso, que é assim, não ficar falando sobre o que a gente não tem a menor ideia do que seja, ou não entrar no bonde andando. Enfim, tem um princípio razoável por trás disso, mas por outro lado, as pessoas deveriam poder ter liberdade de acreditar, enfim, no que elas quiserem, porque não tem nada cósmico que obrigue a gente a acreditar nas coisas que os cientistas fazem, porque não é uma questão de ser verdade, é uma questão de escolher olhar o mundo de uma certa maneira. E aí, se a gente coloca desse jeito, eu posso escolher olhar o mundo de uma certa maneira, entendendo os benefícios daquilo e as limitações daquilo, e por isso mesmo eu posso escolher olhar o mundo de outras maneiras. Tá, mas como é que você justificaria essa liberdade epistemológica, essa liberdade de assumir um outro ponto de vista radicalmente diferente? Como é que isso se dá? Tem um epistemólogo que é um dos meus favoritos, assim, o Paul Feyerabend, que ele propunha abertamente, ele formulava da seguinte forma: uma tarefa dos nossos tempos é fazer a separação entre a ciência e o Estado, da mesma maneira que a Igreja foi separada do Estado um tempo atrás. Isso é muito profundo. Continua, por favor. Porque é isso, embora a ciência tenha sua importância e tenha seu valor, ela não deveria sequestrar as decisões jurídicas, as decisões médicas, as decisões escolares. Se a gente for falar em educação, por exemplo, isso é muito grave. Assim, porque o que é educação universal? É assim, a gente, enquanto sociedade, decide que todas as crianças da nossa sociedade precisam aprender um conjunto de coisas para, enfim, poderem viver na nossa sociedade. E como que a gente escolhe quais são essas coisas que as crianças vão aprender? Na verdade, a gente não escolhe, quem escolhe é a academia. As escolas são instituições acadêmicas e o currículo é totalmente determinado pela ciência. Entender isso é entender que enfim, são os preceitos da ciência que ditam o que a gente espera de um cidadão bom. O que é um pouco absurdo, né? Porque a gente deveria... Tudo bem, a ciência pode ser uma força nisso, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente considera importantes para um cidadão na nossa sociedade. Claro. Então é como se a ciência é o valor primeiro e último, ou é a medida última do valor do conhecimento, talvez ela chegue em limitações que são intrínsecas a elas, né? Ou seja, talvez ela não seja capaz de determinar valores mesmo, que são metacientíficos, ou ela não seja também capaz de realizar uma narrativa sobre ela mesma, né? Numa posição crítica dela mesma, né? Sim. Mesmo no currículo escolar de hoje, fica evidente assim, quanto tempo a gente gasta na escola estudando química versus quanto tempo a gente gasta na escola estudando ética ou estudando política no sentido amplo. É uma discrepância muito grande. Claro, em termos da importância humana, a gente vê hoje, né, uma crise social, uma crise de valores muito significativa. Acho que a tua avaliação e a tua crítica são muito, muito pertinentes. Sim, e eu acho que isso fica especialmente evidente quando a gente encara, por exemplo, formas de conhecimento que estão... Isso é um dos tesouros da antropologia. É assim, ver a sociedade funcionando de um jeito e, de repente, ver um outro grupo de pessoas, de humanos, que está funcionando de um outro jeito que é totalmente alheio àquilo. Então, a gente vê ainda hoje, no processo no mundo todo, no processo de absorção do que a gente chama de povos tradicionais,
como que eles vivem de um jeito que é totalmente diferente da nossa sociedade científica moderna, e como que aquela vida funciona para eles, e como que a gente sistematicamente massacra isso. Então, é como se a gente estivesse dizendo para esses povos, por exemplo, que eles não têm direito de se organizar segundo os próprios valores, porque eles vão ter que se submeter aos valores, enfim, os valores científicos. Claro, que passa um pouco pela obrigação de que as comunidades indígenas tenham que passar pelo currículo escolar formulado a partir desses princípios que você criticou, né? Sim. E essas pessoas não teriam nenhuma chance de fazer um julgamento com base no conhecimento deles. Claro, eu lembro que essa era uma das... Quando a gente conversava sobre o Feyerabend, essa é uma das críticas principais dele. Ele contava a história de quando ele tinha que ensinar ciência a uma comunidade de... Eu não lembro qual etnia, né? Mas ele sentia que quando ele estava fazendo isso, ele estava, de certa maneira, anulando ou desqualificando toda a epistemologia, todo o modo de conhecimento que eles tinham, né? Que é um pouco, você comentou desse massacre cultural, né? Que a antropologia consegue reconhecer. Sim. E retomando o paralelo, isso não é muito diferente da catequização que se fez quando os europeus resolveram colonizar o resto do mundo. Opa, isso é muito interessante. Você está chamando que o processo de introdução à metodologia científica é uma espécie de catequização contemporânea? Isso totalmente. Isso nem precisa de muito para a gente pensar nisso, mas é claro que a gente só tem os valores porque, assim, tem duas opções. Ou os valores que a gente tem, eles vieram do céu, nasceram, estão impressos no nosso DNA, o que não parece ser o caso, ou a gente passou por um longo processo doloroso de educação que fez a gente enxergar o mundo do jeito que a gente enxerga. Mas se a gente passou por isso, a gente poderia tranquilamente passar por outros processos e enxergar o mundo de outras maneiras. Tem uma escolha que está escondida aí. Claro, e consequentemente ter uma experiência radicalmente diferente do mundo e da realidade, né? Sim, como esses povos tradicionais têm. Aí é maravilhoso, assim, eu recomendo todo mundo que puder passar algumas horas que seja perto de alguma comunidade tradicional, uma comunidade indígena ou quilombola ou qualquer coisa assim, e ver como que aquelas pessoas estão fazendo outras coisas, estão tendo uma experiência de mundo muito diferente. E até levando para uma questão assim, até metafísica e dos efeitos de ter um modelo de realidade diferente. Então, está dizendo que, por exemplo, alguns dos modelos não científicos no sentido estrito, como as formulações sobre a magia, que alguns dos personagens mesmo, como Giordano Bruno, Newton, Pico della Mirandola, eles exploraram, talvez poderia ser válido, ou seja, talvez o tipo de relação que os povos originais têm com a realidade possa produzir mesmo os efeitos que hoje a gente considera que cientificamente são inválidos, ou são não existentes. Sim. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque mesmo dentro da antropologia, embora a antropologia seja, digamos, uma força progressiva na nossa sociedade, no sentido de, enfim, jogar na nossa cara que o mundo pode ser muito diferente do que ele é, ainda assim, dentro da antropologia acadêmica existe uma certa barreira, que, assim, essa crítica também é uma crítica que o Feyerabend escreveu e que eu considero muito válida hoje em dia ainda. Ele escreveu isso na década de 50, 60. É como se os antropólogos achassem aceitável que os povos tradicionais tenham interpretações diferentes sobre o mundo, no sentido de, assim, os conceitos deles, as formas sociais, assim, se considera aceitável até um lugar comum entre os antropólogos que existam formas sociais diferentes e interpretações diferentes sobre o mundo. Mas o que os antropólogos nunca dizem e que não é muito considerado aceitável que eles digam dentro da academia é, assim, que por causa disso esses povos experienciem fenômenos diferentes. Porque, no fundo, tem uma epistemologia positivista por trás da antropologia, que é assim, os fenômenos são os mesmos, são aqueles que só os cientistas têm autoridade de explicar como funcionam, e o que pode variar é a interpretação sobre os fenômenos. Ou seja, o índio, ele não está, de fato, conversando com a planta. Ele pode achar que está conversando com a planta, mas ele não está, de fato, conversando com a planta, nem ele está vendo a visão do antepassado dele. Ele acha que está vendo a visão do antepassado, né? Mas não está vendo. E a gente, do alto do nosso conhecimento científico, consegue dar uma explicação totalmente materialista para isso. Essa seria a visão por trás. Claro, mas então, se o processo de você se desvincular de um paradigma epistemológico, ontológico e metafísico,
se esse processo ele é possível, então talvez ele realmente produza fenômenos distintos, Sim. digamos, na experiência que a consciência tem da realidade, né? E isso é curioso, porque dentro da ciência, na ciência, entre os pares da ciência, isso é considerado uma coisa normal. Mesmo, por exemplo, quando a gente fala de física quântica, da dualidade onda-partícula, é isso. Se eu faço certos experimentos, eu vejo fenômenos que são explicados por a luz sendo uma onda. Se eu faço outros experimentos, eu vejo fenômenos que são explicados por a luz sendo uma partícula. Então eu vejo fenômenos diferentes dependendo dos experimentos que eu faço. Agora, quando se trata do debate entre a ciência e tudo que é considerado não ciência, aí não pode. Isso é muito bom que você trouxe, porque é como se as implicações da mecânica quântica não são levadas às últimas consequências, né? Sim, e isso nem é só a mecânica quântica, isso é assim, isso é quase uma obviedade dentro da ciência. Mas é como se isso não fosse considerado por fora, porque ainda assim esse mito fundador, a gente sempre acaba retornando para isso. É como se existisse um inimigo oculto, um inimigo fantasioso dos cientistas, um tipo de espantalho que os cientistas sempre querem bater. Então qualquer coisa que mais ou menos envolva essa linguagem de espíritos, de magia, de, enfim, manipular a natureza de alguma forma, eram os inimigos tradicionais dessa visão científica e são os inimigos até hoje. Então tudo isso é considerado inaceitável. Então é totalmente inaceitável, por exemplo, um antropólogo dizer que ele aprendeu alguma coisa sobre uma tribo conversando com um espírito. Perfeitamente, mas talvez a partir do que você comentou, trazendo a mecânica quântica, eu acho um excelente exemplo. Se a gente tomar a mecânica quântica como uma espécie de metateoria, né, como uma espécie de... ela limita formalmente o que uma teoria é, mostrando que uma teoria é uma espécie de quadro um quadro interpretativo que produz novos fenômenos, dependendo do tipo de pergunta que você faça. Então, o fato de outros povos terem um outro modelo, uma outra estrutura de pensamento, de fato produz novos fenômenos do mesmo modo que você medir uma partícula de um jeito, produz um fenômeno de partícula, e você medir de outro, produz um fenômeno de onda. Ou seja, que essas pessoas estão realmente experienciando uma outra realidade, né? Isso não é metáfora, né? É isso que você está dizendo? Sim, sim. Sim, no sentido de epistemologia que eu considero natural é assim, o mundo é muito vasto e as teorias que a gente tem são óculos que a gente usa para olhar para o mundo, ou são linguagens. Através dessas linguagens a gente consegue refinar algumas das nossas percepções e ficar atento para ver alguns tipos de fenômenos. Isso significa, ficar atento para ver alguns tipos de fenômenos significa necessariamente fechar os olhos para os demais fenômenos. Claro, isso é muito interessante, né? Porque em todas as culturas, trazendo, por exemplo, o budismo e até as descrições no yoga dos siddhis, né? Dos superpoderes que supostamente alguns mestres de meditação e yogis tinham, como, por exemplo, telepatia, clarevidência, até mesmo levitação. Para a nossa visão científica, todos esses fenômenos parecem incompreensíveis e absurdos, né? Sim, e aí, é claro, a gente pode se aferrar a essa posição e dizer, esses fenômenos realmente não existem, eu tenho certeza disso, mas isso, assim, a gente deveria entender que isso é só a nossa visão. Dentro da nossa interpretação de mundo, isso não é aceitável, mas dentro de outras interpretações de mundo, é aceitável, então a gente poderia minimamente olhar com abertura para isso. E, claro, a gente não precisa comprar a fé dos outros, a gente não precisa acreditar cegamente porque alguém disse. Existe uma virtude no ceticismo, digamos, mas o ceticismo quando vira fundamentalismo, aí também não é uma boa coisa. Claro, que é uma das críticas, né, do Rupert Sheldrake, por exemplo, de alguns outros cientistas, que o ceticismo contemporâneo da ciência está mais próximo de um dogmatismo. Sim, a gente acredita piamente em quando os cientistas descobrem alguma coisa nova, mesmo que seja um fenômeno muito estranho, mas tem fenômenos muito estranhos acontecendo no nosso cotidiano. Tem na casa da mãe de santo, nossa vizinha, e a gente acha aquilo uma besteira. Isso é muito interessante, né? Porque traz uma questão que eu acho muito relevante, que é de qual que é a autoridade primeira e final sobre o conhecimento. Ou seja, uma pessoa comum, né, que, digamos, não faz parte ou não explora a realidade através do prisma científico, né, não fazendo parte das discussões, né, pela visão contemporânea, a autoridade que essa pessoa tem em termos de entender algo novo sobre a realidade é nula, né, porque quem vai entender algo novo sobre a realidade é alguém que está pesquisando teoria dos pré-cortes, ou que está fazendo experimentos neurobiológicos, por assim vai. Mas acho que um dos pontos interessantes, né, que alguém que eu gosto muito, que é o Terence McKenna, sempre trouxe em relação à experiência psicodélica, por exemplo, é de que
na experiência psicodélica, um conhecimento genuinamente novo emerge na consciência de um indivíduo de maneira espontânea e que é capaz de revolucionar toda uma visão de mundo sem nenhum tipo de procedimento adicional, assim, já de por si, ou seja, traz algo realmente democrático, né, que é o que você estava trazendo, que a estrutura da ciência contemporânea não tem esse sabor democrático, né? Isso é bonito, porque esse paralelo aparece mais uma vez. É como na época da escolástica, que só os teólogos tinham acesso à leitura da Bíblia. Primeiro porque só eles sabiam ler, em primeiro lugar. Mas, de fato, tinham uma noção. Aí, retomando a história de um desses personagens históricos, um dos problemas que o Galileu teve com a igreja era um problema desse tipo, porque era um pouco evidente que os teólogos eram as autoridades que poderiam interpretar a Bíblia, porque, enfim, eles tinham estudado, estavam mais próximos de Deus, digamos. Embora todos sejam filhos de Deus, só alguns filhos de Deus podem dizer o que Deus disse. E o Galileu, ele desafiou isso. Tem algumas cartas que ele escreveu na época que mostram um pouco a visão dele, que é uma visão interessante. Que é assim, segundo Galileu, Deus teria se comunicado com os seres de duas maneiras, através de 2 livros. Um livro é a Bíblia, que foi revelada para os profetas redigiram e a gente usa aquilo. O outro livro seria o livro da natureza, aquele livro escrito em caracteres matemáticos. O livro da Bíblia é estudado pelos teólogos. O livro da natureza é estudado pelos filósofos naturais, como se chamava na época. Só que o livro da Bíblia foi revelado para homens, ou seja, teve um processo em que humanos escreveram. E os humanos, por mais que a sabedoria de Deus seja infinita, o Galileu falando, os humanos têm sempre uma compreensão finita dessa sabedoria infinita. Então a Bíblia está naturalmente sujeita a erros. Mas o livro da natureza, diferentemente, foi escrito diretamente por Deus. Então o livro da natureza não está sujeito a erros. Então a conclusão lógica é assim: quando o livro da natureza disser uma coisa e o livro da Bíblia disser outra, a gente deveria acreditar no livro da natureza, que é um livro mais perfeito. A consequência política disso é assim: quando um filósofo natural diz uma coisa e um teólogo diz outra, a gente deveria acreditar no filósofo natural. É claro que os teólogos consideraram aquilo completamente inadequado e o Galileu se complicou. E como é que seria a versão contemporânea disso? Como é que a gente poderia pensar isso? Que a nova Bíblia seria o corpo de conhecimento científico estabelecido que, de certo modo, se fechou para um livro da natureza que ainda está não explorado? É mais ou menos a mesma coisa. Embora todos nós sejamos seres biológicos ávidos por conhecer a natureza, só alguns podem conhecer de verdade. Claro, né? Ou seja, tem uma palestra do Graham Hancock, né, que é um historiador que faz uma crítica da história formal, que é uma palestra que foi banida no TED, que eles chamaram de War on Consciousness, que é a guerra da consciência, onde ele argumenta que existe uma espécie de embate contemporâneo, né, sobre a compreensão do que é a consciência, os limites da consciência. Ele estava falando especificamente sobre a ayahuasca e as implicações metafísicas, né, da experiência da ayahuasca e de outros psicodélicos, né. Então, pensando que você falou dessa visão do Galileu e pensando que o livro da natureza, que talvez a consciência hoje seja uma espécie de fronteira, no sentido de sejam capítulos adicionais do livro da natureza que ainda não foram lidos, né? Uhum. É interessante isso hoje, porque existem grandes pensadores que, mesmo que estejam dentro do aparato científico, eu penso principalmente no professor Alan Wallace, que estão estudando isso numa fronteira interessante. O professor Alan Wallace é um caso interessante, porque ao mesmo tempo ele é um cientista reconhecido, enfim, ele passou por todos os ritos da tribo dos cientistas, é um professor aceitável dentro da academia e tudo, mas ao mesmo tempo ele passou por todos os ritos e todas as requisições do sistema de formação do budismo tibetano. Ele morou por anos em mosteiro, ele teve um treinamento rigoroso com muitos mestres, dentro do sistema acadêmico tibetano, que também é super complexo. Uma pessoa, em geral, leva 10 anos, em média, para se formar dentro do sistema tibetano. Esses 10 anos incluem pelo menos um ano de retiro solitário nas cavernas, no Himalaia, no sistema tradicional. E ele passou por isso e ele consegue fazer um diálogo interessante, porque dentro do paradigma científico, não existe espaço, dentro desse paradigma assim, a ciência só pode ser feita por sujeitos que se neutralizam o máximo possível, olham as coisas como se fossem objetos independentes de qualquer observador.
Aí como é que a gente entende a consciência desse jeito? Não tem muito como. O melhor que a gente consegue fazer é dissecar uns cérebros, botar uns eletrodos e ver que certas reações intuitivas de uma pessoa correspondem a certos sinais naquele cérebro. O melhor que a gente consegue fazer é uma analogia entre cérebro e mente, mas a gente não consegue observar a mente desse jeito simplesmente porque a mente é a coisa subjetiva em si. E essa coisa subjetiva em si, ela não só pode ser observada, como ela é observada o tempo todo. Porque todo mundo está operando através de uma mente e pode olhar para a própria mente e ver coisas. E isso pode ser feito de uma maneira... Uma coisa que o professor Alan defende é assim, isso pode ser feito de uma maneira rigorosa, cuidadosa, com peer review, com tudo isso, em situações controladas. É possível treinar a mente, é possível usar a mente como um instrumento de conhecimento. Isso é interessante, ou seja, é possível desenvolver a mente como um instrumento e aí se deparar com estruturas objetivas da mente que são tão objetivas quanto as estruturas do mundo físico, né? Sim. Elas não são objetivas nesse paradigma materialista, mas em outros paradigmas, justamente o que é interessante sobre esse tipo de pessoa é que eles tiveram treinamentos em sistemas em que isso é totalmente normal. No sistema tibetano, por exemplo, observar a mente assim, é disciplina básica, é o começo de qualquer coisa. Então você faz treinamento, por exemplo, de meditação para acalmar a mente. Meditação para acalmar a mente é assim, tornar sua mente mais estável, mais relaxada e mais clara, para que você consiga observar melhor os fenômenos que acontecem dentro dela. É bem simples. Então, com uma qualidade maior de consciência, a própria natureza da consciência se tornaria mais clara para nós. Sim. Sim, e aí esses cientistas estão numa fronteira, nem sei se vale a pena chamar eles de cientistas, mas eles estão nesse campo de batalha, digamos. Mas é claro que vários cientistas não vão considerar isso aceitável. Aí hoje em dia a gente vive uma situação engraçada que é assim, tem cientistas que dizem que a mente não existe, que a mente é só um fenômeno do cérebro. Só que para quem olha de fora é muito engraçado ver alguém usando a própria mente para dizer que a mente não existe. É um excelente ponto. Então é muito interessante isso que você trouxe, né, da perspectiva do budismo tibetano e de como um estudo sistemático da consciência através de práticas meditativas, né, e desenvolvendo a mente como um instrumento poderia trazer compreensões completamente novas, pelo menos para a mente ocidental, sobre a própria natureza da consciência, né? Ou seja, que existem limites fundamentais, talvez, sobre estudar a natureza da mente simplesmente por manipulações, né, da atividade cerebral. Sim, mas é interessante que a gente provavelmente vai fazer um grande esforço nesse sentido e vai conseguir chegar a resultados significativos e a gente vai apresentar esses resultados para povos tradicionais que vão olhar e dizer, tá, isso era óbvio, por que isso demorou tanto? No sistema deles, eles talvez não tenham muitas das nossas descobertas tecnológicas e muitos dos nossos avanços, mas eles possam ter atingido certas compreensões que talvez só agora a gente está tocando, né? Sim. Tem uma história que eu gosto que é do professor Antônio Nobre, que é um pesquisador do INPE lá de São José dos Campos. Ele foi uma figura central no desenvolvimento da ideia dos rios voadores. Os rios voadores são, explicando rapidamente, é um fenômeno atmosférico que carrega através de correntes de ar uma boa parte da umidade da Amazônia para a região centro-sul da América do Sul, para esse quadrilátero entre São Paulo, Mato Grosso, Buenos Aires e os Andes. Essa região, se a gente olhar os outros fenômenos geográficos, essa região deveria ser uma região árida ou semiárida, mas essa região é uma região muito abundante de fauna e flora, basicamente por causa desses rios voadores que trazem a umidade da Amazônia para cá. Então, uma das consequências da gente desmatar a Amazônia é que a gente está destruindo a área onde mora, sei lá, 70% da população do continente. E aí, quando o Antônio Nobre chegou a esses resultados e começou a falar sobre isso, eu não lembro direito, eu vou contar mais ou menos como se fosse um boato. E aí ele teria conversado com um líder indígena sobre isso, sobre essa descoberta, e aí o indígena teria falado, ah tá, mas isso é óbvio. Aí ele, como assim é óbvio? Eu passei muitos anos pesquisando isso, com satélites de ponta, não sei o quê, como que você sabe então? Porque ele diz, eu já sabia disso, mas como que você sabia? Pois é, aquela árvore ali me disse. O índio disse isso. É ir de um referencial para o outro de uma maneira brutal, né? Sim. Aí, é claro, a gente pode ridicularizar o índio, dizer que ele não sabe de nada, mas assim, se ele considera que sabia, ele vive o mundo dele como se aquele conhecimento estivesse disponível, então na prática ele sabia. Então ele tem uma via completamente diferente da nossa de chegar no mesmo conhecimento. Sim. E aí, se a gente fica
tem uma mente um pouco aberta, um pouco curiosa, eu, pelo menos, assim, quando eu ouvi essa história, eu fiquei me coçando de curiosidade para entender o que o índio quer dizer quando ele diz que a árvore fala com ele. Será que então eu consigo aprender a falar com as árvores nessa linguagem? Assim? O que eu posso aprender operando a minha mente desse jeito? Claro, ou seja, o que significa levar a sério em todos os níveis o que o índio está experienciando e fala, bom, se isso está realmente acontecendo, que significa levar a sério, passo 2, né? Isso. Como que outras tradições eu teria disponíveis para aprender a interagir com essas outras coisas para as quais a ciência da minha cultura não me dá nenhuma resposta? Isso seria um enriquecimento muito significativo, né, em termos epistemológicos, né, de poder realmente abrir a gaveta para trazer outros instrumentos de investigação da realidade, outras formas de conhecer. No último programa a gente falou muito sobre intuição, e de que talvez esses outros métodos de conhecimento, no budismo a gente tem o processo meditativo, estejam realmente disponíveis, e uma vez que a gente acessa eles, a realidade se mostra com uma cara completamente outra, novos fenômenos podem surgir, novas experiências do que significa a nossa consciência, né? Sim, com certeza. É como se essas experiências trouxessem o poder para a leitura do livro da natureza, né? Como se fossem catalisadores diretos assim para essa percepção científica maior, né? Sim. Como é que a gente está de tempo, Kainan? Tem alguma pergunta adicional, Tom? Então, eu até estava pensando em perguntar para o Bruno o que ele acha assim, do rumo da ciência, assim, como a gente conhece hoje, se ela vai continuar nessa projeção assim, de se distanciar. Ele falou aquela hora que a ciência hoje tem uma posição acima de questionamentos, né? E a gente vê um crescimento exponencial de várias tecnologias que estão mudando já a sociedade, como a robótica, a inteligência artificial, realidade virtual, entre outros. E eu queria saber a tua opinião, assim, qual que é o rumo da ciência, assim? Você acha que vai se distanciar mais ou vai aproximar mais essas questões, vai ficar uma coisa mais democrática ou ela vai seguir um caminho, até aquela hora você comentou da similaridade com a igreja antigamente, né? Que tem um papel hoje que é similar, assim, na questão de dogmas e verdades absolutas, ou de não poder entrar questões tidas como místicas ou fenômenos que não explicam, né? Eu queria saber a tua opinião, assim, sobre isso. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque, de novo, a gente pode fazer um paralelo com essa época, o século XVI e XVII, porque antes do iluminismo ganhar como uma mentalidade dominante na Europa, não dava para saber que ele ia ganhar. Era uma época em que estava tudo em jogo. As diferentes visões de mundo eram como diferentes correntes políticas tentando disputar espaço de alguma forma. Eu acho que a gente está entrando numa época desse tipo. Embora a ciência, como você falou, ela ainda produza muitas coisas, especialmente nessa ponta da computação, da robótica. Embora isso aconteça, também existe um número crescente de pessoas cada vez mais insatisfeitas com isso, cada vez mais buscando. Por exemplo, o mercado na medicina, o mercado de tratamentos alternativos cresce bastante no Ocidente. Uhum. A busca por meditação também considero que está crescendo bastante. Sim. E a gente está vendo essas visões se chocando. Por sorte para quem está desse lado das visões alternativas, digamos, é um pouco ridículo chamar alternativas, porque, por exemplo, o budismo existe há pelo menos 4 vezes mais velho do que a ciência moderna. Então, mas tudo bem. Por sorte, do lado dessas pessoas, várias outras instituições da nossa cidade estão ruindo. Então, a nossa relação com a estrutura econômica capitalista, a nossa relação com o Estado, com as escolas, tudo isso está meio, assim, dando os últimos suspiros, digamos. Existe uma clareza de que essas coisas não podem continuar funcionando do jeito que estão. E existe uma urgência, especialmente a urgência ambiental. É assim, se a gente não parar agora, não vai ter humanidade para continuar. Então eu acho que as coisas vão mudar rápido. Elas já estão mudando rápido, eu acho. Mesmo assim, minha experiência aqui no Brasil, minha experiência política, por exemplo, desde os protestos de 2013, eu acho que muita coisa mudou no mundo político brasileiro. E se me perguntassem em 2010, por exemplo, 7 anos atrás, eu provavelmente ia ter uma opinião muito diferente do que eu tenho hoje. Eu acho que as coisas estão se acelerando. Uhum.
Mas eu acho que coisas interessantes vão acontecer ainda. Tem um escritor, né, que o Daniel me recomendou. Não é escritor, na verdade, eu chamaria ele de cientista, né, o Stanislav Grof. E é interessante a forma como ele escreve, porque eu li um paper dele, o Spiritual Emergencies, e ele fala muito próximo do leitor, assim, eu não me senti distante dele. Então, ao meu ver, né, ele representa essa corrente mais iluminada, que traz a visão da psicologia transpessoal, que traz essa... fala de espírito, né, fala de fé. Como que você vê essa corrente crescendo? Você acha que isso representa uma união dessas visões? Você acha que isso tem espaço na ciência? Ou o Grof, por exemplo, ele é totalmente negado, assim? Pois é, isso é uma coisa... O Grof especificamente eu conheço pouco, mas eu vi esse movimento... Assim, um dia, quando eu era jovem, eu quis ser um cientista. E aí, quando eu estava lá, eu tinha... A visão dominante entre os cientistas, me parece, é uma visão bastante fechada para essas coisas. Mas, por outro lado, existem pessoas que vão se abrindo e existe um mundo paralelo correndo do lado de fora. Para mim, fica evidente, mais uma vez, esse paralelo. É como se fosse, assim, a Royal Society versus universidades. Aí eu não sei isso. Para mim é uma incógnita também. O quanto... Porque, assim, é certo que as coisas vão mudar. As coisas estão mudando. Que a gente vai aprender a ter uma postura diferente em relação a outras tradições de conhecimento que não sejam a tradição da ciência europeia. Agora, o quanto as universidades como instituição e as pessoas que fazem parte dessa instituição vão ser capazes de absorver isso ou não, isso é uma coisa difícil de dizer e é uma coisa que, para mim, na minha visão, diz mais sobre a capacidade de existência futura das próprias universidades do que outra coisa. Eu acho bem tranquilo que essas instituições eventualmente morram e deem lugar a outras coisas, porque não vai ser a primeira nem a 10ª vez que isso acontece na história da humanidade. Quantas instituições já existiram, já morreram? Uhum. Instituições assim, quem esperaria que o Império Romano ia cair do jeito que caiu? No entanto, ele caiu pelas mãos de bárbaros completamente, enfim, incivilizados na visão deles. Então, eu não sei, mas hoje em dia é um campo de batalha difícil, assim. Tem pessoas que estão tentando lutar por dentro. Eu acho que um pouco o Grof, um pouco o Alan Wallace também, que eu citei, eles estão dentro da universidade tentando reformar as coisas por dentro. É como se fosse assim a corrente reformista. Tem a corrente revolucionária. Sim. E a gente vai ver. A gente está chegando no nosso tempo usual de programa. Assim, foi uma conversa muito rica, muito interessante. Não sei se o Tom ou o Daniel tem mais alguma pergunta para o Bruno. Ou Bruno, você quer falar mais alguma coisa, alguma colocação? Não, acho que não. Acho que deu um bom caldo. Achei bem boa a conversa também. Feliz de poder falar um pouco e ouvir um pouco da experiência de vocês, a gente trocar um pouco. Nossa, muito bom. Também estou feliz de ter participado, ter ouvido. Obrigado aí pela oportunidade. Passamos para você então, Kainan. Agradeço ao Bruno aí pela disponibilidade aí, muito bacana a entrevista. Acho que bastante gente vai aprender, vai questionar algumas coisas que não tinha questionado antes. Como a gente fala, né, a gente está num processo de experimentação desse podcast, a gente está cada vez tentando trazer conteúdo novo, questionamentos diferentes para você. Então, pode mandar sugestões, opiniões, críticas, nós somos um canal super aberto, a gente está com umas ideias novas, aí, umas novas iniciativas que provavelmente a gente vai lançar esse mês ainda, no começo de maio. Então fiquem ligados aí nos nossos canais, nas redes sociais e mandem sugestões de entrevistados também, de assuntos, comentem. É muito interessante ter esse feedback de vocês, porque tendo esse diálogo, o projeto vai se engrandecendo, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o episódio 9. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado, Kainan. Obrigado. Um abraço para todos os ouvintes. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima.